Somos uma âncora para os feridos. Somos o abrigo para os perdidos. E muitas vezes não é fácil carregar a cruz do Calvário. Somos desprezados pelos que não o conhecem, zombados pelos que não creem. Ainda assim, eu amo defender meu Jesus por tudo que Ele fez por mim. Por isso eu não me envergonho do Evangelho, Evangelho de Jesus Cristo. Não tenho medo de ser chamado dos seus. Estou disposto a dar minha vida. Estou pronto a cumprir tudo que Ele pensou sobre mim, abandonando todo o pecado, pois eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Por todo momento sua mão mostrou-me graça, por todo amor que Ele tem por minha vida. Não há como expressar minha gratidão. Meus olhos enchem-se de lágrimas, e quanto a mim, continuarei crendo em quem tem sido tão fiel a mim. Não estou aqui para agradar a este mundo. Tenho meu coração na eternidade. Por isso eu não me envergonho do Evangelho, Evangelho de Jesus Cristo. Não tenho medo, não tenho medo de ser chamado dos seus. Estou disposto a dar minha vida. Estou pronto a cumprir tudo que Ele pensou sobre mim, abandonando todo o pecado, pois eu não me envergonho do Evangelho, pois eu não me envergonho do Evangelho. Deixei tudo para trás, o mundo não vai me cegar. Para alguns é só um nome, mas pra mim Ele é meu tudo. Não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho. Deixei tudo para trás, o mundo não vai me cegar. Para alguns é só um nome, mas pra mim Ele é meu tudo. Não me envergonho do Evangelho, não me envergonho. Sigo pregando
Não me envergonho da mensagem do Evangelho. Não, 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 não. Não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Olá, Deus abençoe a todos vocês, irmãos e irmãs da mesma preciosa fé. É com alegria que mais uma vez aqui estamos para mais um trabalho, o programa Abertura da Palavra, que todas as segundas-feiras transmitimos através deste canal, o canal A Voz do Profeta. É uma alegria ter você conosco e é uma alegria saber que temos irmãos e irmãs conectados, não só através deste canal na internet, mas realmente conectados através do mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus que tem nos trazido a sua palavra neste tempo, o poder vivificador, a sua palavra vindo através de 7 trovões depois que os 7 selos foram abertos. Então nós temos diante de nós a abertura da palavra. Isto não é para encher nossas mentes de informação, muito embora a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, mas vai além desse estágio da audição, vai além da compreensão intelectual, deva descer para a alma, e ali sim, esta palavra se assentar, ser entronizada em nosso coração, porque a palavra é Cristo, e a palavra nesse tempo tem sido revelada para todos nós. E você que também acompanha depois da gravação ou na gravação, Deus te abençoe. Deus abençoe a cada um que tem acompanhado ou tem comunicado sua audiência, seu acompanhamento através do canal de interação aí no rodapé do YouTube. Deus abençoe a cada uma família. Nós não deixamos de observar o seu apoio, o seu amém, a sua contribuição e saber que temos aqui do sul até no norte, do leste e oeste, irmãos conectados, às vezes mesmo através ou em outras nações. Deus abençoe a cada um. Agradecemos ao Senhor por este privilégio, por mais essa oportunidade. Também agradecemos aos irmãos técnicos que sempre estão aqui prestando seu serviço. Deus ajude a cada um. Nesta noite temos um assunto e não podemos ficar ignorantes das coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Vimos o que está acontecendo em Israel, vimos sinais por toda parte e as Escrituras se cumprindo tão rapidamente. Com certeza, as Escrituras que tocam a nós, que falam a nosso respeito, também têm o seu cumprimento rapidamente em nossas vidas. O mundo cumpre a parte das Escrituras concernente a eles, e queremos também cumprir a parte das Escrituras concernentes a nós, a Igreja de Cristo. Vamos orar, ler a nossa primeira Escritura e seguir com o nosso trabalho nesta noite. Querido e amado Deus, entrego a Ti, Senhor, a condução desse trabalho. Peço que o Senhor venha me ajudar. Assim eu poderei servir de ajuda a meus irmãos. O Senhor tome controle de tudo e que possamos, Senhor, trilhar esse caminho com nossos olhos maravilhados, sabendo que a Tua palavra tem o seu cumprimento neste exato momento, como nunca houve. É o tempo do fim, o tempo da conclusão da grande obra que foi iniciada lá atrás. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo eu peço. Amém. Quero fazer leitura numa primeira Escritura, ela se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios. É uma exortação, uma advertência de Paulo para a igreja. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículos do 1 ao 4. Diz assim o apóstolo Paulo: Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, diz o apóstolo Paulo,
Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo, o temor de Paulo aqui, que é onde vamos nos concentrar o nosso assunto nesta noite. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, hoje vamos falar do engano. O engano que vem contra gentios e contra judeus. E progride e prospera o engano contra gentios e judeus. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. A advertência de Paulo para a igreja, para que ficassem firmes, para que não se desviassem nem para a direita nem para a esquerda, para que ficasse com a palavra. Muita coisa havia sido construída, muita coisa havia sido já formada no meio da igreja, mas eles não deveriam se apartar daquilo que estava já estabelecido, daquele fundamento. Paulo diz em outra escritura para os construtores que viriam após ele para construir exatamente sobre o fundamento que ele já tinha posto, porque aquele era o sólido fundamento. Assim, uma casa no natural, exatamente, ela é construída sobre a base, o fundamento, as colunas que vão lá no solo forte, sólido, e vai sendo erguida até que venha a conclusão. Isto aconteceu, o temor de Paulo aconteceu logo em seguida. A segunda geração da igreja primitiva já entrou em problema, porque olharam os ricos que vinham para a igreja, os homens importantes, e não vinham convertidos, vinham porque era conveniente. Bom, lembramos que Constantino, o imperador, se converteu ao cristianismo, então começaram a mudar as coisas e se apartar da originalidade da palavra. O que foi isso? Uma tática de Satanás. Por isso, no primeiro selo, como passamos em programas aí atrás, o primeiro selo é um cavalo branco, exatamente um engano. Ele não veio no cavalo vermelho matando com uma espada na mão, ele usa o branco para enganar. E depois que engana, então ele pode exercer as suas táticas e conquistar. Assim aconteceu com a igreja primitiva, logo eles foram levados para a Babilônia e aconteceria de novo, novamente, aqui no tempo do fim, porque quando o Espírito Santo caiu lá na Rua Azusa e aquele mover de Deus foi logo em seguida espalhado por todos os Estados Unidos e percorreu o mundo, chegando aqui no Brasil, em todas as nações, aquele pequeno, simples movimento lá da Rua Azusa, aquele pequeno, simples movimento que se paravam nas esquinas com um violão velho, um pandeiro surrado e cantava aqueles hinos fervorosos, e aqueles homens, aquelas mulheres cheias do Espírito Santo, eles haviam saído das igrejas formais, das igrejas frias, das igrejas tradicionais, como luteranos, batistas, presbiterianos, metodistas, que tiveram o seu tempo de avivamento lá atrás, mas ficaram ali sem progredir, sem ir adiante. Então, aqueles antigos pentecostais, querendo mais de Deus, eles começaram a orar, eles começaram a pedir, eles começaram a ver nas Escrituras que havia promessas que não estavam sendo revividas no meio deles. Olharam para o livro de Atos e assim por diante, e sempre que há um coração desejoso por mais de Deus, há mais de Deus para preencher aquela lacuna, aquele vazio. Se há um fundo que clama, há um fundo para responder. Temos aprendido isto.
E eles começaram a clamar e a buscar, e Deus derramou mais de si sobre eles. E aqueles primeiros dons, os dons carismáticos, atingiu a igreja, e rapidamente aquele mover se espalhou, e tantas pessoas foram contagiadas com aquele movimento pentecostal, agora, neste tempo presente, contemporâneo a nós, repetindo aquilo que aconteceu no Pentecostes. O irmão Brana diz que aquilo que aconteceu na Rua Azusa e seguiu adiante por 3 anos, porque depois de 3 anos eles começaram a se denominar, cresceram tanto e já tinham, então, precisava se organizar e se organizaram e formaram denominações iguais às que eles haviam saído ali de trás. Porque assim aconteceu com os luteranos, que saíram do catolicismo, assim aconteceu com os metodistas, que saíram dos luteranos, assim aconteceu com os pentecostais, que saíram dos católicos, dos batistas, dos metodistas, dos luteranos e assim por diante. Caíram no mesmo erro. Por que caíram no mesmo erro? Ora, Paulo está dizendo: suportai-me um pouco na minha loucura, porque estou zeloso por vós com o zelo de Deus, porque temo que assim como a serpente enganou a Eva, os vossos sentidos sejam também transtornados e se apartem vocês da simplicidade que é em Cristo. Aquela igreja pentecostal do nosso tempo, ela cresceu tanto porque Deus a encheu de dons, ela cresceu tanto, se tornou formosa, e o que acontece, o que vimos na Bíblia depois disso? Bom, vimos um quadro terrível. Vimos essa igreja que cresceu, essa igreja que teve dons, essa igreja que foi tão maravilhosa, tão vistosa. Vimos depois uma cena terrível aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14. Nós lemos assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É muito estranho percebermos que aquela igreja, e que o irmão Brana muitas vezes encheu de elogio a igreja pentecostal, principalmente as Assembleias de Deus, como que cresceram, como que foram abençoados, como que trouxeram tantas almas para aquele movimento que foi tão grande, tão vistoso, tão notório, como que logo em seguida, não passou 50 anos, a palavra, o Espírito já os mostra nesta condição, porque esta carta aqui, endereçada a Laodiceia, que acabamos de ler, não é outra coisa senão os pentecostais. E, muito embora grandes, muito embora com seus magníficos templos, muito embora cheios de dons, muito embora reconhecido na maioria das nações, reconhecido no mundo político e seus milhares e milhares e milhares de membros,
e seu corpo ministerial tão vistoso e tão dignatário se tornaram. É impressionante ver como que a leitura do Espírito, a exposição do Espírito em sua condição espiritual é tão terrível. Não existe nenhuma das cartas que aponta uma tragédia espiritual tão grande como estes laodiceanos. Repetindo, estes laodiceanos, aqui não está falando de traficante, não está falando de prostituta, não está falando de assassino, não está falando, não, está mostrando a condição espiritual desta era de Laodiceia. Porque quando é Jesus Cristo batendo na porta, no versículo 20, quando ele está batendo na porta, ele foi enxotado para fora. Jesus Cristo, a palavra, o verbo, a mensagem que ele enviou, o mensageiro que ele enviou, a restauração que ele enviou, a revelação que ele enviou, foi enxotado para fora. E Jesus Cristo, a palavra, está aqui. Eis que estou à porta e bato. Agora há um chamado. Se alguém, porque a era como era, não obstante ter sido tão abençoados ali atrás, agora eles são chamados de, dizem que são ricos, mas são pobres, além de pobres, são miseráveis, são desgraçados, fora da graça, caído da graça, pobre, cego e nu. É a condição espiritual. Em Apocalipse capítulo 18, nós ouvimos uma voz para sair dessa situação, porque essa situação religiosa foi enganada por Satanás. Satanás tomou conta de tudo e está levando todos para a morte, tanto espiritual quanto física. O final disso tudo aqui é o Armagedon, a Terceira Guerra Mundial, a destruição. Mas em Apocalipse 18, versículos do 1 ao 4, nós lemos assim: E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu. Aquele bater na porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, está repetido aqui: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque todo aquele mundo religioso, todo aquele mundo evangélico, gospel, todo aquele mundo denominacional, juntou-se então com o mundo católico, junto com o mundo político, junto com o mundo das nações, e eles formaram um sistema, e agora todos estarão indo para o abismo. Mas há um povo, um pequeno povo, que é tirado desse aglomerado de Babel, porque Babilônia, a Babilônia que aparece no início da Bíblia, no meio da Bíblia, no final da Bíblia, Babilônia aqui é uma situação religiosa. Nós, o povo eleito de Deus, a noiva de Cristo, é tirado de onde? É tirado desse sistema. Eis que estou à porta e bato. Na nossa grande maioria, nós saímos dos sistemas denominacionais, que são, e que o movimento pentecostal foi o mais próximo de nós. Muito embora muitos vieram do mundo católico e tanto assim, mas eram eles que tinham o direito. A mensagem veio a eles. Deus enviou um mensageiro à era de Laodiceia. Quem deveria agarrar a mensagem, quem deveria sustentar a mensagem, levantar o estandarte da mensagem, eram os pentecostais. Lembra dos 300 ministros denominacionais pentecostais da Associação Ministerial de Chicago, que
reuniram com o irmão Branham e não tiveram como contrapor aquele grande dom e dizer que o que ele mostrava da palavra sobre o batismo em nome de Jesus Cristo, a deidade de Deus, a semente da serpente, que estava errado. Eles não tinham como dizer, como negar, ou ficaram temerosos, mas se convenceram: irmão Branham, você está certo. Nós vamos nos batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos ensinar nosso povo e vamos batizar todo o nosso povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Fizeram? Não fizeram. O irmão Branham vem e prega: eu acuso esta geração pela segunda crucificação de Jesus Cristo. Falamos disso no programa passado, falando sobre os juízos de Deus que são anunciados após a rejeição da palavra. Porque Deus sempre dá uma oportunidade, Deus sempre dá uma chance, Deus é longânimo, Deus primeiro traz a advertência. Rejeitando-se a advertência em forma de graça, misericórdia, não resta outra coisa senão juízo. Nós ouvimos essa voz, nós saímos, formamos um pequenino grupo, o grupo dos escapados. Eu quero ler na mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 274 e 275. 274 e 265. Nós lemos assim: em Apocalipse 11, chama o ministério deles, será o ministério de Moisés e Elias. Bom, deixa eu fazer algum comentário aqui antes de prosseguirmos na leitura. Porque a noiva sai da denominação, sai de Babilônia, sai dessas igrejas pentecostais corrompidas e enganadas por Satanás, se prepara com a mensagem de Deus e é arrebatada. Então, depois, Deus se volta para os judeus e ele tem 144 mil judeus predestinados para ouvir a mensagem que será pregada através de Moisés e Elias, as duas testemunhas de Apocalipse 11. Então, vimos o quadro que aconteceu aqui. A chance foi dada, rejeitaram, nós fomos chamados para fora. Agora seguimos nossa leitura. Em Apocalipse 11, chama o ministério deles, será o ministério de Moisés e Elias, chamando Israel para fora das tradições judaicas. Do mesmo modo como a mensagem do sétimo anjo chamou a noiva para fora da tradição pentecostal. Assim como Deus trabalhou com os pentecostais no início da era de Laodiceia e os trouxe para a renovação dos dons, assim Deus levou Israel, depois da Segunda Guerra Mundial, para a Palestina, para a terra da Judéia, para Jerusalém. E eles se tornaram grandes, se tornaram imensos, fortes, venceram seus inimigos, venceram aquelas guerras, como a Guerra dos Seis Dias contra aquelas nações, os árabes, os egípcios, e eles se estabeleceram lá e cresceram tanto, e são temidos hoje e respeitados no mundo inteiro. Então Deus vai enviar a mensagem para eles, depois que a noiva é arrebatada. Então, repetindo, Moisés e Elias chamando Israel para fora das tradições judaicas, porque eles estão lá, eles querem construir o terceiro templo, eles querem voltar a imolar cordeiros, eles estão criando as novilhas vermelhas, eles querem fazer todas aquelas tradições do Velho Testamento, porque eles foram levados para lá através daquelas guerras, mas eles não receberam revelação nenhuma. A revelação irá a eles. Como? Através de profetas, porque este é sempre o plano de Deus. Ora, Amós 3:7. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, Moisés e Elias chamará Israel para fora das tradições judaicas. Ou seja, dentro de Israel tem um grupo verdadeiro israelita. Assim como nós fomos tirados de entre os pentecostais e somos
os verdadeiros pentecostais. Porque Pentecostes não é um segmento evangélico. Pentecostes é uma experiência com Deus. Então, Moisés e Elias chamando Israel para fora das tradições judaicas. Do mesmo modo como a mensagem do sétimo anjo chamou a noiva para fora da tradição pentecostal. Recordem, Moisés e Elias são para chamar Israel para fora da velha expiação do cordeiro, e ovelhas, e sangue, e cabras, e sacrifício, para o verdadeiro e vivente sacrifício, para a palavra. Então, mesmo os 144 mil, que com certeza estão todos já morando lá, foram levados, talvez alguns crianças, e outros se mudaram há pouco, se não estão lá ainda terão que ir, porque eles vão aceitar a mensagem como nós aceitamos, serão tirados deste entendimento, dessa concepção judaica de querer fazer o sacrifício de animais e imolar cordeiros e todo aquele aparato dos sacerdotes com as suas vestes. Eles têm tudo pronto, eles estão esperando um momento, algo acontecer, o templo, a mesquita muçulmana ser destruída lá em Jerusalém e eles reedificar o templo, que será o terceiro templo. Moisés e Elias vão tirar os 144 mil disso e vão dizer, não, não, não. Não é ir para a lei, para o passado, para o velho, como disse Paulo, para o antigo, para o obsoleto, não. Agora é a graça e eles vão mostrar que João Batista apresentou Cristo, Jesus Cristo teve os seus apóstolos, Paulo saiu com o evangelho de Jerusalém, veio para a Europa, para a Ásia, para todos aqueles lugares, e esta palavra veio vindo, teve um último povo, houve um arrebatamento, eles vão mostrar todo o quadro na Bíblia, e vão tirá-los destas tradições judaicas. E como disse o profeta, essa velha expiação do cordeiro e ovelhas e sangue e cabras e sacrifício para o verdadeiro e vivente sacrifício, para a palavra. E a mensagem do sétimo anjo, sob a mesma trombeta, tudo exatamente o mesmo selo, é para o quê? Chamar o povo, a noiva, para fora da tradição pentecostal e mundana, para a genuína expiação, a palavra, Cristo personificado em sua palavra que se fez carne entre nós. A ciência provou isso por fotografias. A igreja conhece isso ao redor do mundo. Nós firmemente conhecemos isto, porque ele nunca nos disse nenhuma coisa em assim diz o Senhor, que não tenha sido a verdade. Não disse ele lá embaixo no rio, assim como João Batista foi enviado, assim esta mensagem irá. Amém. É assim que nós cremos. Então, prosseguindo aqui, com o que estamos falando nesta noite, eu quero ir em Romanos, no capítulo 9. Romanos, capítulo 9, aqui está Romanos, capítulo 9, versículos do 1 até o 8. Paulo vai falar aqui alguma coisa concernente ao verdadeiro Israel. Romanos 1, ou 9, do 1 em diante. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Ele está falando de Israel, do qual ele era da tribo de Benjamim, ele, Paulo. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos. Ele está dizendo assim, olha, irmãos, eu poderia até desejar ser um desviado de Cristo, um anátema, para salvar meus irmãos, meus parentes, segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, ou seja, o direito, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto e as promessas. Porque tudo, a Bíblia inteira, os profetas, os salmos, tudo fala de Israel. É isso que Paulo está falando. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne.
o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Então, o que está acontecendo no mundo? Israel entra numa guerra contra os palestinos e eles estão lutando contra aquelas facções terroristas, o Hamas e outros por lá. E há uma comoção, principalmente no mundo cristão, evangélico principalmente. Oh, Israel é o povo de Deus, o povo santo de Deus. Estão defendendo a terra santa. Paulo está dizendo para nós, nem todos os que são de Israel são israelitas. Nós fizemos leitura, o irmão Brana dizendo, Moisés e Elias vão tirar Israel. Quando está falando Israel, está falando do verdadeiro Israel. E o verdadeiro Israel é somente 144 mil. Vão tirar eles das tradições judaicas. Porque esse Israel que vimos aí na TV, que vimos aí no jornal, esse Israel é o Israel político. Existe o Israel verdadeiro, que é os 144 mil, que vão ser tirados disso tudo. E existe também o Israel demoníaco. A maior parada gay do mundo acontece em Tel Aviv, em Jerusalém, e é uma vergonha. Que tipo de festa estava sendo feita lá entre aqueles jovens que foram atacados? Não estamos falando em favor do ataque. Estamos tentando mudar o teu entendimento sobre o povo de Deus. Estava numa festa rave, regada a muito sexo e droga. Porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Agora, Paulo está eliminando a questão sanguínea. Mas em Isaque será chamado a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Os filhos da promessa. Quer dizer, não é porque é da carne, não é porque era filho de Abraão, segundo a carne, como disse Paulo, todos nós viemos de Abraão. Bom, eles diziam para Jesus, né? Os religiosos, os judeus, nós temos por pai Abraão. E como dizes tu, somos filho do diabo? Porque estava olhando de maneira natural. Veja uma coisa aqui, quero mostrar para vocês em Apocalipse 9. Apocalipse 9. Vamos notar algo aqui muito importante. E daqui eu tirei o título do nosso trabalho esta noite. Vamos ler desde o versículo 1 de Apocalipse 9. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quinta trombeta é o mesmo que a Primeira Guerra Mundial. As 3 últimas trombetas têm a ver com as 3 guerras mundiais. Versículo 2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Toda essa linguagem aqui é uma linguagem alegórica. São símbolos. E tem a ver com o natural, sim, porque são guerras, mas também com o espiritual. Prosseguimos. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. São demônios. Esses gafanhotos, escorpiões, são demônios. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Então, é uma estação de invasão de gafanhotos. Não são gafanhotos naturais, são demônios.
Então, é um período de tempo propício para o ataque do gafanhoto. Esses 5 meses também é representativo. Não são 5 meses, 1 mês de 30 dias, não. É um período de tempo. É exatamente o tempo que estamos vivendo, porque quando começou essas coisas, desde a Primeira Guerra Mundial. Então, toda a tecnologia, todo o avanço científico e tudo que o diabo fez no campo religioso, no campo da ciência, e tanta morte, e tanta peste, e tanta desgraça, e tanta bomba, e tanta coisa, tudo isso está aqui, nesta perseguição, nesse tormento de 5 meses. Versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte, não acharão e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Bom, isso seguirá adiante e irá até o Armagedon. Versículo 7. E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes aos dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Como já falamos, um período de tempo propício, como o tempo quente é propício para o gafanhoto vir. O gafanhoto não aparece no inverno, ele aparece quando existe folhas verdes, quando a lavoura está brotando, ele vem para destruir. Então, é uma estação de destruição. Agora eu quero aqui no versículo 11. E tinham sobre si rei. Então, como diz o profeta, veja, não eram gafanhotos naturais. Não eram gafanhotos naturais. Eles tinham rei. E tinham rei sobre si, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Nós não tivemos ali, né? Mas era exatamente, eu cheguei no ponto aqui onde tiramos o nosso título de hoje. Talvez eu errei ali passar para vocês, né? E tinha um rei sobre si, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon. Hebreu são judeus. E em grego são gentios. Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então, quando esta invasão de gafanhotos, que também é o mesmo que aqueles espíritos de rãs, quando esta invasão de gafanhotos vem sobre a terra, vem para enganar gentios e judeus. Gentios e judeus. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Porque o diabo tem os seus intentos. Eu quero ler aqui Isaías, no capítulo 14. O diabo sempre guardou os seus 5 intentos e ele está realizando-os agora. O irmão Brana pregou a mensagem, o Deus desta era maligna, tirando de Paulo o que Paulo falou. E o profeta diz, Satanás nunca foi chamado de Deus. Nunca foi chamado de Deus. Neste tempo ele é chamado o Deus desta era maligna, porque ele está sendo adorado através da adoração prestada à ciência, ele está sendo adorado através da adoração prestada à religião, à doutrina que ele trouxe através da liderança religiosa, ele está sendo adorado no mundo inteiro, através de suas ideologias satânicas, destruidor da moral, porque aqui em Isaías capítulo 14, versículo 12, nós lemos assim,
Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Estrelas são mensageiros, né? E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então ele, com seus intentos, com seus propósitos, ele quer levar todos para o abismo, porque ele sabe que o fim dele é o abismo. Quer levar todos para o abate, porque ele sabe que o final dele será o abatimento. Ó, tu que debilitavas as nações, tu que disseste em teu coração: subirei acima das estrelas de Deus, subirei, colocarei meu trono lá em cima, serei semelhante ao Altíssimo, ou seja, adorado, reverenciado. Não um demônio aí chifrudo, muito embora haja adoradores para isso, mas não através das religiões, através dos homens importantes, através da ciência que nega a palavra, através da conquista da terra, através de uma lábia que vai ter paz na terra, através de sua cauda, que é a sua mentira. Então ele levará todos para a destruição. Deixa eu ler aqui em Apocalipse 16. Apocalipse 16. Vamos ler do versículo 12 até o 14. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Nós temos pelo menos 2 programas aí atrás sobre o rio Eufrates. Seria importante, talvez um dia você dar uma olhadinha, porque não fala do rio natural. Porque se nós temos aqui no Apocalipse uma Babilônia espiritual, que era regada lá quando é mostrada de maneira natural pelo rio Eufrates natural, nós temos aqui uma Babilônia espiritual. O Eufrates, que é citado na Bíblia, havia aqueles 4 anjos presos ao rio Eufrates. E agora está falando que o sexto anjo derramou sua água sobre o rio Eufrates e ele vai secar. É o rio Eufrates atrelado à Babilônia, a sua corrente, a sua virtude. Mas seria assunto para outro programa. Versículo 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Até o 14, né? Então, estes espíritos que estão atrelados ao rio Eufrates, eles são soltos para reunir as nações para ir para o Armagedon. Bom, estamos aqui dobrando uma pequena esquina, eu quero que você me acompanhe. Agora vamos voltar a Apocalipse 9, que é do 9, do 11 ao 17. 9, do 11 ao 17. E eu vou repetir, vamos ver se nós temos ali, o versículo 11, que vai falar novamente sobre o Abaddon e o Apolion. Apocalipse 9, do 11 ao 17. E tinham rei, e tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Então, aqueles gafanhotos não são gafanhotos naturais, são demônios. O anjo do abismo é Satanás. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu, o seu nome era Abaddon, e em grego, Apolion.
Então ele sai para enganar judeus e gentios. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Estes 4 anjos é em uma visão política, porque estes 4 anjos é a linha de capitalismo, nazismo, fascismo e comunismo, que estavam presos, estes espíritos, no rio Eufrates. O rio Eufrates, lembre-se, tem a ver com a Babilônia, o sistema romano, o sistema da besta. E aqui eles são soltos, com uma visão, debaixo de uma visão política. Quando lemos lá que aqueles espíritos de rãs saíram também do rio Eufrates, ali é debaixo de uma visão religiosa, porque o engano vem agora de maneira política e religiosa. Versículo 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Então, aquela matança que está lá em Apocalipse 16, que cita o Armagedon, lá em Apocalipse 16, onde fizemos leitura agora há pouco, lá já é o acontecimento do Armagedon. Está ali entre a 6ª e a 7ª taça, mas aquilo que é relatado lá, que aqueles espíritos imundos, junto ao rio Eufrates, saíram para congregar todos para o Armagedon, debaixo de uma visão religiosa, rãs. Estes espíritos, aquela caminhada de morte, eu vou chamar assim, começou aqui, em Apocalipse 9, que está entre estas guerras mundiais, 1ª, 2ª, antes da 3ª. Bom, parece que estamos falando muito, e eu espero que o Espírito Santo conduza todas as palavras em teu coração. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Bom, eu quero ir rapidamente em uma outra escritura para fecharmos isso que estamos falando. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Quando vimos aqueles cavalos, quando vimos aqueles gafanhotos, quando vimos aquelas rãs, lembramos-nos, é numa visão política e uma visão religiosa. E tudo isso está sendo comandado por um homem. Porque lá em Apocalipse 13, nós vimos a besta da terra, que é os Estados Unidos, e a besta da água, que é a religião do Vaticano. E a Bíblia diz que a besta da terra, que é os Estados Unidos, vai fazer com que os habitantes da terra obedeçam à besta do mar. Por isso é o espírito político e o espírito religioso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 12, a nossa leitura. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. 2 coisas, a vinda e a reunião. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição,
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Bom, eu quero parar um pouquinho aqui e falar algumas coisas. Roma, o Vaticano, sempre teve o olho em Jerusalém. Eles desejam fazer a sua sede lá. E quando o terceiro templo for construído e os judeus estiverem falando em vitória, então aparece Moisés e Elias para tirar eles desse engano, a besta, o Papa, irá querer se entronizar lá e ele vai ser chamado por Israel cego de Messias. Devido à necessidade de apoio que Israel está tendo, ou está precisando, rapidamente os Estados Unidos, e os Estados Unidos é o braço militar do Vaticano. Rapidamente os Estados Unidos enviou os porta-aviões. Só que por detrás do braço militar, por detrás da face política de Joe Biden, está o Papa. Não, eu não ouvi isso na CNN, nem na Globo, nem na Record, nem em lugar nenhum. Eu leio isso na Bíblia, Apocalipse 13. Nós não temos tempo, mas você pode ler lá. A besta que subiu da água, dos povos, ali é Roma, o Vaticano. A besta que subiu da terra, com 13 listras, 13 estrelas, é os Estados Unidos. E a besta que subiu da terra vai dizer a todos para construir uma imagem. A besta que subiu da água, que tinha uma ferida mortal, mas que revivera, porque ela tinha uma ferida mortal, era Roma pagã lá atrás, a Roma dos imperadores, que foi vencida, mas a sua ferida mortal fora curada. Ela reviveu como Roma papal, por esses milênios já, e tem entrado em todas as nações, e tem conquistado através dos jesuítas, a América do Sul inteira, a América Central inteira, conquistado o mundo inteiro, mesmo aqueles que não professam o catolicismo, mas reconhecem no grande pontífice de Roma a grande autoridade. Então, quando Israel vai dar, ou quando os Estados Unidos vai dar apoio para Israel, existe uma intenção da Igreja Católica, e essa intenção é de Satanás, Lúcifer. Isaías 14, eu estabelecerei meu trono, serei semelhante a Deus, acima das estrelas de Deus. Quem são as estrelas de Deus? Os profetas, os mensageiros. Vou me assentar acima disso tudo e serei adorado como Deus. E os judeus estão caindo, vão cair nessa lábia. Só que 144 mil vão ser livres do engano, assim como nós fomos livres aqui desse sistema do concílio de igrejas, desse grande concílio, porque agora somos todos irmãos. O mundo inteiro almeja paz. Mas o que diz a Bíblia? Quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou seja, tudo que se chama Deus é a palavra. Ele é o anticristo, o antipalavra. Ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Algumas pessoas me perguntam, quando me ouvem aqui falar, ou algum culto, pastor, mas a noiva vai subir antes da Terceira Guerra Mundial, né? Sim, claro que vai. Vai ser antes do Armagedon que vamos sair daqui, né? Sim, vai ser antes. Porque diz aqui, há um que detém, há um que está detendo.
há um que o detém. Onde que estamos lendo aqui? Não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ele estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Quem é esse um? É o Espírito Santo. O Espírito Santo que está na noiva, que vai ser tirado. Então, o mundo entra naquela revolta, ainda vai ser segurado, conforme Apocalipse 7, vai ser segurado para que sejam selados os 144.000. Depois, entonces, vem o terceiro ai, a terceira guerra mundial, que esses espíritos de engano, Abaddon, Apolion, espírito semelhante a Ram, os 4 espíritos nazistas, socialistas, fascistas, comunistas, todos esses espíritos empurrando todos, se não é de uma forma, é de outra, para a matança. Versículo 7, versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Eu citei que, quando, pastor, que acontece a Terceira Guerra Mundial, é antes da noiva subir? Sim, é antes da noiva subir. E ela não acontece, a Terceira Guerra Mundial, antes que os 144.000 sejam selados. Nós lemos no início, assim como o 7º mensageiro tirou a noiva da confusão da tradição pentecostal. E às vezes tem pessoas que esperam que alguma coisa aconteça no mundo e o Evangelho ganhe o mundo mais uma vez, as grandes cidades e tudo mais. Não, olha o adiantado da hora, olha o tempo, agora sai dela, povo meu, rapidamente, para que não sejas participante de seus pecados, suas incredulidades, e não incorra em suas pragas. Assim como aconteceu conosco, acontecerá com os 144.000. Então, eles sendo selados, separados, selados, aí eles podem morrer, porque eles vão morrer, aí pode explodir bomba, porque vai explodir, aí pode explodir o Armagedon, porque vai explodir, pode cair todas as taças, conforme está em Apocalipse 16. Aí sim, pode acontecer. Apocalipse 7, vamos ler agora. Apocalipse 7, exatamente sobre isso que eu estou falando. Porque veja só, Apocalipse 7, versículo 1. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Esses ventos são guerras. A primeira guerra foi impedida de avançar. Logo em seguida aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Ela veio, ia vir até para os campos da América do Sul, porque Hitler tinha os olhos no sul do Brasil, aqui onde vivemos, devido à concentração de muitos alemães, e na Argentina, estava rondando seus submarinos aqui em nossas costas sul-americanas, e o mundo inteiro, total, se tornaria uma bola de fogo, porque já tinha bomba atômica para todo lado. Mas a guerra foi detida. E a Terceira Guerra Mundial não acontece antes da noiva ser tirada e antes que os 144.000 sejam selados. Por isso aqui está detendo os ventos. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente. Veja, aqui o anjo subiu do lado do sol poente, no monte pôr do sol. Agora,
Apocalipse 7, versículo 2, o mesmo anjo, que é Cristo, o Espírito Santo, ele está do lado do sol nascente, porque primeiramente foi o 7º anjo aqui com os gentios, depois vai ser Moisés e Elias lá com os judeus. Cristo usando Moisés e Elias, Cristo usando o 7º mensageiro, Cristo usando a noiva. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Como vimos, 6 trombetas empurraram Israel de volta para a terra deles. Eles não queriam voltar. Eles estavam bem na Alemanha, eles estavam bem na Itália, eles estavam bem na Polônia, eles estavam bem no mundo inteiro. Por que eles iam querer voltar? Construir aqueles bairros, aquelas vilas e ser oprimido pelos árabes, pelos egípcios, pelos heteus, os heveus, os filisteus, que estão tudo lá, só com outros nomes, os ismaelitas. Mas Deus os empurrou para lá, porque a palavra de Deus ia se cumprir com eles, não com o Israel político, não com o Israel homossexual, a maior parada gay lá nas terras israelitas, não, mas com os 144.000, o verdadeiro Israel, como fizemos leitura de Paulo em Romanos 9, versículo 6. Nem todo israelita é Israel mesmo. Existe o verdadeiro judeu, aquele que é verdadeiramente descendente de Isaac, que não é o Isaac, filho de Abraão, ele foi um tipo, o verdadeiro Isaac, que Isaac de Abraão foi um tipo, é Jesus. Então a semente não é sanguínea, é pela fé. Assim os 144.000, esses formam o verdadeiro Israel. Bom, as 6 trombetas do livro de Apocalipse levaram Israel de volta para a terra deles. Mas a 7ª trombeta trará revelação para eles. Assim como todo o processo que a igreja, neste tempo, não teve a revelação que ela obteve após o 7º selo ser manifestado. Eu quero ler a Festa das Trombetas 155. Festa das Trombetas 155, aqui está. Agora, observe agora, exatamente a continuidade da Escritura, exatamente a mesma, sob a 7ª trombeta. É para Israel o mesmo que o 7º selo foi para a igreja. Nós descobrimos sob o 7º selo que quando estas almas que estavam sob o altar, que receberam vestes, a eles foram dadas vestes, não que eles a tenham ganhado, porque eles estavam na dispensação quando Deus, com graça, ainda estava lidando com os gentios, não com os judeus. Israel é salvo como nação, Deus lida com Israel como nação. Os gentios são um povo para seu nome, não uma nação para o seu nome, Israel. Agora, esta nação que Deus lida como nação, Deus moveu milhões e milhões, Deus moveu não só os que foram para Israel, não só os que estão lá em Jerusalém, não só os que estão em Tel Aviv, não só os que estão lá em todos aqueles lugares, Deus moveu, mas Deus moveu, inclusive financeiramente, judeus no mundo inteiro, os ricos judeus, para que Israel se tornasse o que é. Mas esse não é o verdadeiro Israel. O verdadeiro Israel são os 144.000. 12.000 de cada tribo formam a verdadeira nação que receberão a revelação de forma coletiva, porque é como nação, cada um, debaixo da sua bandeira, debaixo da sua consciência,
que é um verdadeiro judeu, receberão a revelação. Por isso, sob a sétima trombeta é para Israel o que o sétimo selo foi para a igreja. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus nos ajude e que a palavra dele esteja sempre em primeiro lugar em nosso coração. Seja a palavra de todo homem mentira, mas a de Deus verdadeira. E nós não falamos de nós mesmos aqui, falamos da infalível palavra de Deus. Deus os abençoe e enche a tua vida de paz, de justiça, de amor e de graça. Até o nosso próximo trabalho. No nome de Jesus Cristo, Shalom.